Meu nome é Alina Jones, e o que vivi vai mexer profundamente com a forma como você enxerga a realidade e o tempo em que estamos vivendo. Não foi fácil decidir contar isso. Por meses, fiquei em silêncio, lutando com o medo do julgamento, da dúvida, das piadas. Mas chegou um momento em que não dava mais para guardar só para mim. O que aconteceu comigo não foi apenas uma experiência de quase morte. Foi um encontro divino, um momento preparado com precisão, em que o véu entre o que é terreno e o que é eterno foi retirado. E Deus me mostrou coisas que já estão acontecendo, coisas sobre a batalha final. E as pessoas precisam saber, precisam estar preparadas. Antes de te contar o que vi, você precisa entender quem eu era. Eu era o tipo de cristã que vai à igreja quase todo domingo, ora antes das refeições, ajuda em alguma ação comunitária aqui e ali, uma fé boa o suficiente para se encaixar na rotina. Trabalhava como enfermeira no Hospital Memorial General. Tinha alguns amigos próximos e levava uma vida tranquila num bairro residencial de Minnesota. Minha fé era cômoda, previsível e, olhando para trás, um pouco rasa, para ser sincera. Mas hoje entendo que Deus já estava me preparando, mesmo quando eu não percebia. Nos meses que antecederam aquela noite de janeiro, algo dentro de mim começou a mudar. Sentia uma inquietação no espírito, uma urgência que não conseguia explicar. Minhas orações se tornaram mais intensas, mais frequentes. Acordava de madrugada com uma vontade incontrolável de orar, embora não soubesse exatamente pelo quê. No hospital, comecei a reparar em coisas sutis, como uma mudança nos olhares das pessoas. Havia um peso, uma escuridão crescente nos olhos de alguns, e uma aversão cada vez maior a tudo que lembrasse fé. Trabalhar no pronto-socorro me acostumou a ver a morte de perto. Já segurei mãos de pacientes nos seus últimos instantes. Abracei familiares em luto. Vi partidas serenas e outras tão violentas que tiram o fôlego. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu mesma viveria. Foi numa quinta-feira de janeiro, fria como só o inverno de lá sabe ser. Eu havia acabado um plantão exaustivo de 12 horas no pronto-socorro, daqueles que sugam até a última gota de força emocional da gente. Perdi 2 vidas naquela noite, uma adolescente vítima de overdose e um senhor cujo coração não aguentou mais. Me lembro do horário da última anotação no prontuário, 23h47. Engraçado como certos detalhes ficam gravados na memória, como se fossem âncoras presas no instante em que tudo muda. Eu não sabia, mas estava prestes a atravessar uma fronteira invisível, aquela entre o que é terreno e o que é eterno. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Tudo o que vivi naquela noite foi como se encaixasse em um quebra-cabeça maior. Uma revelação sobre a vida, a morte e o que nos espera do outro lado. Quando saí do hospital, o estacionamento estava praticamente deserto. Só alguns poucos carros dos colegas do turno da noite. Uma névoa leve pairava no ar, embaçando os postes de luz e deixando tudo com um clima estranho, silencioso, como se o mundo tivesse se recolhido. O som dos meus saltos batendo no chão molhado ecoava levemente, e minha respiração saía em nuvens pequenas, desaparecendo no ar gelado de Minnesota. Na minha cabeça só passavam pensamentos comuns. Será que tinha leite para fazer café de manhã? Será que era hora de ligar para minha mãe? E aquela pilha de roupa suja me esperando em casa. Eram pensamentos seguros, banais, do tipo que nos mantém ancorados à rotina, sem a menor pista de que algo prestes a acontecer mudaria tudo. O primeiro sinal de que algo estava errado não foi um som, mas uma sensação. Aquele instinto primitivo que faz a nuca arrepiar. E então vieram os passos. Vários. O compasso deles não combinava com o de colegas indo embora. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, antes mesmo de alcançar o spray de pimenta no bolso ou o celular na bolsa, senti algo duro atingir a parte de trás da minha cabeça. Não foi como nos filmes, onde tudo apaga de uma vez. O tempo pareceu se quebrar em pedacinhos congelados. Eu senti o chão frio no meu rosto ao cair. Senti o gosto de sangue na boca. Ouvi vozes raivosas, exigindo minha bolsa, meu telefone, tudo o que eu tinha. A ironia disso tudo me acertou como um soco. Passei o dia tentando salvar vidas e ali, a minha própria estava por um fio, a poucos metros da entrada do hospital. Fiz o que pude para obedecer. Eles podiam levar tudo. Celular, carteira, bolsa. Nada daquilo valia minha vida. Mas tinha algo a mais naquelas vozes. Não era só um assalto. Tinha ódio ali. Uma fúria que ia além do momento. Hoje, olhando para trás, consigo reconhecer. Era a mesma escuridão que eu já vinha percebendo nos olhos de algumas pessoas. Uma sombra que crescia, silenciosa, até me alcançar. Aquele olhar sombrio que eu vinha percebendo nas pessoas, ali, diante de mim, se manifestava na sua forma mais crua. Vieram os chutes, pesados, certeiros, atingindo minhas costelas,
minhas costas, minha cabeça. Cada impacto era uma explosão de dor, um sofrimento que consumia tudo. Como enfermeira, eu já tinha atendido inúmeras vítimas de agressão, mas nada, absolutamente nada, me preparou para sentir aquilo na própria pele. Era uma dor que parecia não ter fim, até que de repente desapareceu. A transição foi tão rápida quanto profunda. Não foi como desmaiar, nem como dormir. Foi como se alguém tivesse trocado a realidade inteira, como quem muda de canal na TV, mas com a própria existência. Depois, os médicos me contaram algo que ninguém conseguiu explicar. Pelos registros, eu fiquei clinicamente morta por exatamente 10 minutos e 25 segundos. Coração parado, nenhum sinal de atividade cerebral, nenhum pulso. Meus colegas lutaram com tudo o que tinham para me trazer de volta. Mas por aquele tempo, segundo toda a definição médica, eu estava morta. Só que onde eu fui, onde ele me levou, o tempo não existia. O que vivi naqueles minutos, aqui da Terra, parecia ao mesmo tempo uma eternidade e um instante. Era como se eu tivesse saído do tempo, entrado num lugar onde passado, presente e futuro coexistiam. Desde aquela noite, tenho tentado encontrar palavras para descrever o que vi. Mas como explicar cores que não existem aqui? Como falar de sensações que não têm referência neste mundo? A linguagem humana simplesmente não dá conta. A primeira coisa que percebi foi a luz. Mas chamá-la de luz é tão limitante quanto chamar o oceano de água, tecnicamente correto, mas não expressa nem de longe o que realmente é. Não era a luz fria do estacionamento do hospital, nem o brilho suave do nascer do sol. Era uma luz viva. Sim, viva. Aquela luz parecia ter consciência. Era quente, acolhedora, e vinha de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E ela não apenas iluminava, ela revelava. Ali, naquele ambiente, eu me sentia leve, livre de qualquer dor ou limitação física. Mas mais do que isso, eu me sentia consciente, totalmente desperta. Como se, pela primeira vez na vida, eu enxergasse com clareza. Era como se eu tivesse passado a vida toda olhando o mundo por um vidro embaçado. E, de repente, alguém o limpasse. Tudo parecia mais nítido, mais vibrante, mais real do que qualquer coisa que já experimentei na existência física. E o que aconteceu em seguida mudou para sempre a forma como eu entendo a vida. Aquela noite não mudou apenas minha visão sobre a vida e a morte. Mudou a forma como entendo o tempo, a realidade e, acima de tudo, a batalha invisível que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que muitos ainda não percebam. Mas antes de compartilhar os detalhes mais profundos do que vivi, tem algo que você precisa compreender de verdade. O que me aconteceu não foi apenas uma sequência de visões, nem aquela experiência de quase morte como costumamos ouvir por aí. Foi um encontro divino, um momento marcado, preparado por Deus, para alertar e preparar aqueles que têm sensibilidade para ouvir e enxergar. E quero deixar algo muito claro. Eu não era alguém especial. Não era super espiritual, nem estudiosa da Bíblia, nem missionária. Eu era uma cristã comum, vivendo uma vida comum. E justamente por isso, acredito que Deus me escolheu. Porque se Ele pôde mostrar tudo isso a mim, então a mensagem é para todos. Não só para quem parece ter mais fé ou conhecimento. Ela é para qualquer um que esteja disposto a ouvir. Nas semanas que antecederam aquela noite, os sinais começaram a aparecer. Eram sutis, quase imperceptíveis, mas deixavam claro que algo estava por vir. A urgência nas minhas orações aumentava, mesmo sem eu entender o motivo. E no hospital, eu sentia um peso espiritual crescendo. Não era só nos pacientes. Parecia algo maior, como se a escuridão estivesse se infiltrando em sistemas inteiros. Os pacientes estavam mais agressivos, as famílias mais desesperadas, e pairava no ar uma sensação de desespero que nenhum tratamento médico conseguia aliviar. Hoje, olhando para trás, vejo que até o ataque que sofri fazia parte desse quebra-cabeça. Aqueles homens não foram apenas criminosos aleatórios. Eles eram instrumentos de algo muito mais sombrio, uma força que está se tornando cada vez mais visível no mundo. Aquela fúria absurda que eles demonstraram era só o reflexo de algo muito maior e mais perigoso que está se espalhando. Os profissionais que me atenderam naquela noite ainda comentam sobre o que aconteceu. Muitos usam palavras como milagre, inexplicável. Mesmo que nem todos tenham coragem de chamar pelo nome o que realmente foi, uma intervenção divina, eles reconhecem que os ferimentos que sofri não deveriam ter terminado como terminaram. E o fato de eu estar viva aqui, contando tudo isso, por si só, um sinal de que algo muito maior está acontecendo. Minha recuperação, segundo os médicos, simplesmente não faz sentido. Eles ainda tentam entender como eu sobrevivi sem sequelas, sem danos cerebrais, mesmo tendo passado mais de 10 minutos sem oxigênio. Dizem que fisiologicamente era para eu não estar aqui.
Mas, por mais impressionante que tenha sido a cura física, ela empalidece diante do que vivi naquele intervalo de 10 minutos e 25 segundos. O que me foi mostrado mudou tudo. Minha visão de mundo, meus valores, minha forma de entender o que está acontecendo ao nosso redor e o que ainda está por vir. A verdade é que a distância entre o que a gente enxerga com os olhos e o que está acontecendo no plano espiritual é bem mais curta do que se imagina. Aquela noite não foi só uma experiência de quase morte. Foi como uma visita guiada pelos bastidores da realidade, conduzida por aquele que tem o tempo inteiro nas mãos. O que vi me assombra e me inspira ao mesmo tempo. E por mais que eu saiba que algumas pessoas vão zombar ou desconfiar, não posso mais guardar isso comigo. Minha reputação, meu conforto, nada disso importa diante do que precisa ser dito. Porque o tempo é curto, e o povo de Deus precisa estar desperto. Enquanto meu corpo jazia no asfalto frio do estacionamento do hospital, a vida lentamente se esvaindo, meu espírito foi levado para um lugar onde tudo se revelou. Ali, comecei a entender a verdadeira natureza da batalha espiritual que todos nós enfrentamos, mesmo sem perceber. Aqueles minutos me mostraram não só o que está por trás dos acontecimentos deste mundo, mas a dimensão eterna das escolhas que cada um de nós está fazendo neste exato momento. O que vou contar não é só mais um relato de quase morte. É um alerta, um chamado ao despertar, um convite à preparação. Muita gente vai descartar tudo isso como fruto do trauma, como se fosse imaginação. Outros, porém, vão reconhecer a verdade nessas palavras, vão sentir no coração aquela mesma inquietação que eu vinha sentindo antes daquela noite. Mas, independente da reação de cada um, eu sei que preciso compartilhar. O tempo está correndo, e o Senhor está chamando seu povo para se preparar. Foi então que ouvi a voz, Alina, apenas meu nome, mas dito com tanto amor, com tanta autoridade, que meu ser inteiro reagiu. Era uma voz que carregava todo o poder da criação, mas ao mesmo tempo, a ternura de um pai chamando sua filha amada. Eu me virei, ou algo dentro de mim se moveu, porque ali eu não sabia se tinha um corpo como conhecemos. E lá estava ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, de pé diante de mim em uma glória que não se pode descrever com palavras humanas. Seus olhos, seus olhos. Ali havia todo o amor do universo, mas também uma firmeza, uma força, uma determinação que nunca vi representada em nenhuma imagem terrena. Eram como chamas. Não queimavam, purificavam. E ao olhar dentro daqueles olhos, vi a mim mesma como realmente sou. Cada falha, cada fraqueza, tudo exposto, não com condenação, mas com uma verdade que cura, uma verdade que transforma. Mesmo com todas as minhas falhas expostas, eu me sentia profundamente amada e totalmente acolhida. Era algo que só o amor divino pode explicar. Aquele tipo de amor que te confronta e te cura ao mesmo tempo. Então ele falou: minha filha, eu te trouxe aqui para que veja o que está prestes a acontecer. O tempo é curto, e o meu povo precisa estar preparado. Antes que eu pudesse reagir, algo começou a se mover. Talvez não fosse o meu corpo, mas a própria realidade ao redor. Vi a terra do alto, mas de um jeito muito diferente da visão de um astronauta. Era como se eu estivesse enxergando dois mundos ao mesmo tempo, o físico e o espiritual, sobrepostos, camadas da existência que normalmente permanecem escondidas dos nossos olhos humanos. O que vi partiu meu coração, mas também despertou em mim um senso de urgência como nunca antes. Uma escuridão imensa estava se espalhando pelo planeta, como um derramamento de óleo invadindo cada nação, cidade, instituição. Mas não era só escuridão, era engano, um emaranhado de mentiras, tão refinadas e convincentes que até as mentes mais lúcidas poderiam ser enganadas, se não estivessem firmemente alicerçadas na verdade. Observei esse engano se infiltrando em governos, sistemas educacionais, na mídia e até mesmo dentro de igrejas. E o mais assustador era o quanto tudo parecia inofensivo no começo. Pequenas concessões, ajustes sutis na palavra de Deus para torná-la mais aceitável. Uma mistura de verdade com falsidades confortáveis. Aos poucos, o pecado foi sendo rebatizado de tolerância, de amor, de aceitação, e cada concessão abria ainda mais espaço para a escuridão entrar. Preste atenção, disse Jesus. Isso já começou. E então, algo gelou minha alma. Vi uma figura emergindo da escuridão, alguém que parecia sábio, carismático. Sua presença era hipnotizante. Suas palavras soavam cheias de sabedoria, de empatia, e as pessoas se aproximavam dele como mariposas atraídas pela luz. E eu entendia o porquê. Ele falava de unidade, de paz, de prosperidade. Apresentava soluções para os maiores dilemas da humanidade: mudanças climáticas,
desigualdade econômica, conflitos religiosos. Tudo o que dizia parecia perfeito, lógico, cheio de compaixão. Até mesmo muitos cristãos concordavam com ele, encontrando formas de encaixar seus ensinamentos na Bíblia. Mas naquele momento, eu percebi. O engano não viria vestido de maldade evidente. Ele viria disfarçado de tudo o que o mundo mais anseia ouvir. Ele não se apresentava como o anticristo, longe disso. Sua estratégia era muito mais sutil, quase brilhante. O engano estava disfarçado com uma habilidade assustadora. Havia ali fragmentos de verdade, revestidos por mentiras letais. Ele falava sobre Deus, mas não o Deus das Escrituras. Incentivava uma espiritualidade vazia, sem fé verdadeira. Pregava sobre o amor, mas era um amor separado da verdade. E foi então que Jesus disse: muitos serão enganados, até mesmo aqueles que acham que me conhecem. A visão mudou. Vi igrejas, milhares delas, todas cheias de pessoas, mas havia algo profundamente errado. Em muitas, a luz da presença de Cristo era fraca, ou simplesmente inexistente. As pessoas cantavam, levantavam as mãos, recitavam palavras bonitas, mas seus corações estavam distantes. Era uma adoração mecânica, vazia, sem vida. Tinham uma aparência de piedade, como a Bíblia diz, mas negavam o poder dela. A fé que via ali era rasa, construída sobre emoções passageiras e uma religiosidade cultural, e não sobre um relacionamento profundo com Jesus. Mas então, em meio a tanta escuridão, vi algo que reacendeu minha esperança. Espalhados pelo mundo, havia pontos de luz intensa. Eram pessoas comuns, vivendo vidas comuns, mas com um compromisso com Cristo que ia muito além dos cultos de domingo. Eram fiéis forjados na dor, moldados por provas e perseguições. Gente que foi sendo refinada como ouro no fogo. Eles não estavam nos holofotes, não eram celebridades da fé, mas sua devoção era profunda, verdadeira, inabalável. Depois, testemunhei o surgimento do falso profeta. Junto ao anticristo, realizava sinais e prodígios que deixavam muitos enganados. Eles criaram um sistema global que parecia resolver os problemas econômicos do mundo. Era eficiente, convincente, mas tinha um preço: lealdade total. Quem não se submetia era deixado de lado, sem poder comprar, vender ou participar da vida em sociedade, a menos que traísse sua fé. Foi aí que vi algo extraordinário. O próprio Deus estava sustentando os seus. Assim como alimentou Elias junto ao riacho de Querite, ele cuidava dos fiéis. Pequenas comunidades de crentes se formavam, apoiando-se mutuamente, dividindo recursos, fortalecendo uns aos outros com fé e coragem. Eles tinham algo que o mundo não conseguia entender: uma paz sobrenatural que resistia até à perseguição. O Senhor me mostrou como essa perseguição se intensificaria com o tempo. No início era sutil: pressão social, zombarias, exclusão. Depois, vinham os processos judiciais, as sanções econômicas, até chegar à perseguição física. Mas o mais impressionante era que, mesmo diante de tudo isso, esses crentes não recuavam. Quanto mais perseguidos, mais firmes se tornavam. Eles sabiam em quem criam e estavam dispostos a perder tudo, menos sua fé. Sob toda aquela pressão, a igreja verdadeira não enfraqueceu. Pelo contrário, ela se fortaleceu. A fé superficial, tão comum nos dias atuais, foi sendo consumida, como palha no fogo, dando lugar a uma fé pura, firme, inabalável. Vi muitos cristãos diante de decisões difíceis. Eram testados com ofertas sutis de negação, convites disfarçados de alívio para escaparem da perseguição. Alguns cederam, acreditando que poderiam manter sua fé em segredo, enquanto em público se ajustavam ao sistema do mundo. Mas esse primeiro passo os levou a outros compromissos, até que pouco a pouco a luz dentro deles se apagou por completo. Outros, porém, permaneceram firmes, custe o que custasse. E quanto maior o custo, mais intensa era a luz que brilhava neles. Então Jesus me mostrou como o inimigo estava usando a tecnologia como ferramenta para espalhar o engano. Coisas que pareciam inofensivas, ou até úteis, redes sociais, moedas digitais, inteligência artificial, estavam sendo transformadas em instrumentos de controle, vigilância e manipulação contra os verdadeiros crentes. Mas Deus, fiel como sempre, estava derramando sabedoria sobre os seus. Muitos sabiam exatamente como lidar com esses desafios sem precisar comprometer sua fé. Alguns foram chamados a permanecer dentro do sistema, como testemunhas vivas. Outros foram levados a se desligar completamente. Depois, o Senhor me revelou algo essencial sobre o tempo que antecede tudo isso: a importância de estarmos enraizados em Sua palavra. Aqueles que realmente conheciam as Escrituras e tinham um relacionamento genuíno com Cristo conseguiam distinguir o que era verdade e o que era engano.
Não eram enganados nem pelos sinais e milagres impressionantes do falso profeta, nem pelos discursos persuasivos do anticristo. E a oração, como ela foi essencial, muito mais do que a maioria imagina. Vi com clareza como as orações dos filhos de Deus estavam, de fato, segurando as trevas em certas regiões do mundo. Eram essas orações que mantinham portas abertas para o Evangelho continuar sendo anunciado. Quando o povo de Deus orava em unidade, suas vozes se uniam como uma força poderosa que empurrava o mal para trás. O que presenciei ali transformou completamente minha visão sobre batalha espiritual. Não se tratava de gritos, frases de efeito ou técnicas religiosas. Era algo mais simples, mas infinitamente mais profundo. Obediência. Permanecer firme na fé. Manter o coração limpo diante de Deus. Eram essas, as verdadeiras armas. As mais poderosas de todas. As armas mais poderosas contra a escuridão não eram de metal ou fogo. Eram fé firme, amor sacrificial e um compromisso absoluto com a verdade. Jesus me mostrou algo que aqueceu meu coração. Ele estava se movendo de maneira especial entre os jovens. Mesmo com todas as distrações e estratégias do mundo para capturar suas mentes e corações, uma geração estava se levantando com uma fome ardente pela verdade. Eles não queriam um evangelho diluído ou uma fé confortável. Eles queriam o real e estavam dispostos a pagar o preço para seguir a Cristo de verdade. Depois disso, vi algo que me arrepiou profundamente. Exércitos sendo reunidos. Espíritos malignos influenciando líderes do mundo todo, convencendo-os a se unir para a guerra. E o mais chocante, eles realmente acreditavam que poderiam enfrentar o próprio Deus. O local onde se encontraram era Armagedon, e em meu espírito, eu soube que se tratava do Vale de Megido, em Israel. O que aconteceu em seguida foi ao mesmo tempo assustador e glorioso. Vi Jesus, não mais como o vi anteriormente, mas como o rei guerreiro descrito no Apocalipse. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. Os exércitos celestiais o seguiam, e de sua boca saía uma espada afiada, sua palavra, contra a qual nenhuma mentira pode resistir. A batalha que se seguiu não dá para descrever com linguagem humana. Não era como nenhuma guerra deste mundo. A simples presença da glória de Cristo expunha toda a mentira, todo o engano. O anticristo e o falso profeta foram capturados e lançados no lago de fogo. E os exércitos reunidos em orgulho e rebelião foram derrotados com o sopro da sua boca. Durante essa revelação, também me foram mostradas profecias específicas, como se fossem marcos, sinais para que os crentes reconhecessem a sequência dos acontecimentos. O primeiro foi uma reestruturação econômica global, que num primeiro momento pareceria benéfica, mas acabaria resultando em um controle sem precedentes sobre cada pessoa. O segundo, uma série de desastres ambientais, usados como justificativa para mudanças radicais na forma como a sociedade funciona. O terceiro, um acordo de paz envolvendo Israel, que aparentaria resolver conflitos históricos, mas acabaria desencadeando ainda mais instabilidade. O quarto, um avanço tecnológico apresentado como solução definitiva para os problemas da humanidade, mas que se tornaria uma ferramenta de controle. E o quinto, um movimento de unificação religiosa, tentando juntar todas as crenças em uma só e rotulando como extremistas perigosos apenas aqueles que insistissem que Cristo é o único caminho. Mas, junto com esses alertas, Deus também me mostrou suas promessas. Ele não deixaria os seus desamparados. Comunidades de crentes fiéis experimentariam provisão sobrenatural, como o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Alguns receberiam sabedoria extraordinária para navegar pelas complexidades daquele tempo, discernindo com clareza e permanecendo fiéis, mesmo em meio ao caos. A fidelidade de Deus brilhará mais forte que qualquer treva que tentar encobrir o mundo. Assim como Daniel em Babilônia, os fiéis formariam redes secretas, guiadas e protegidas sobrenaturalmente, mesmo quando os meios comuns de comunicação deixassem de funcionar. Muitos seriam curados de maneira milagrosa, libertos de situações impossíveis, especialmente em contextos onde o atendimento médico fosse negado por causa da fé. Vi o Espírito Santo se movendo com poder em lugares improváveis, e mesmo sob perseguição, muitas vidas seriam alcançadas e transformadas. Jesus me mostrou a urgência da preparação, e que ela deveria acontecer em 3 áreas fundamentais. A primeira era a preparação espiritual. Ir além da superfície, mergulhar de verdade na palavra de Deus. Não bastava apenas conhecer versículos decorados. Era preciso desenvolver uma vida de oração genuína, aprender a ouvir e reconhecer a voz de Deus, cultivar comunhão verdadeira com outros cristãos, viver em perdão e manter um coração limpo diante do Senhor.
A segunda área era a preparação prática, aprender a viver com mais simplicidade, depender menos dos sistemas do mundo, desenvolver habilidades úteis para apoiar comunidades de fé, criar redes de confiança entre irmãos em Cristo, entender como funcionar fora das estruturas convencionais da sociedade, ser prudente com o uso da tecnologia enquanto ainda for possível, sem se prender a ela. E a terceira, tão importante quanto as outras, era a preparação mental e emocional. Fortalecer a fé enfrentando os desafios de hoje, criando resiliência a partir das lutas menores, aprendendo a confiar em Deus nos momentos difíceis. Ter coragem para ficar firme, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Lidar com os medos em vez de ignorá-los, entregando-os a Deus. Ficou claro para mim que esse tempo de preparo é vital. Quem esperar pelos sinais evidentes pode não ter estrutura para se manter firme. A hora de se preparar é agora, enquanto ainda temos alguma liberdade, enquanto ainda temos acesso a recursos, enquanto é possível ajudar outros a se fortalecerem também. Jesus repetia isso com amor, mas com firmeza. Essas revelações não eram para causar medo, mas para preparar o seu povo. Ele me mostrou que nada está fora do controle dele, que até os momentos mais sombrios serão usados para cumprir seus propósitos. O segredo não é temer o que está por vir, mas aproveitar bem o tempo que temos. E então, vi algo que colocou tudo em perspectiva. O gozo reservado àqueles que permanecerem fiéis. Uma alegria indescritível, que nenhuma dor desta vida é capaz de roubar. A alegria reservada aos fiéis era algo tão profundo, tão absoluto, que fazia qualquer sofrimento terreno parecer pequeno, quase insignificante. Foi nesse momento que entendi, de verdade, porque Paulo disse que as aflições do presente não se comparam à glória que há de ser revelada. Quando essa parte da visão chegou ao fim, Jesus me disse algo que ficou gravado no mais íntimo do meu ser. Diga a eles que se preparem, que fiquem perto de mim. O tempo é curto, mas minha graça é suficiente. Diga a eles que os que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida, uma coroa que nunca se apaga. Depois de me mostrar tudo aquilo, Jesus olhou diretamente nos meus olhos. O guerreiro que eu tinha visto antes ainda estava ali, mas agora o amor que fluía dele era tão intenso que parecia me envolver por inteiro. O que aconteceu em seguida foi uma conversa que mudaria para sempre meu entendimento sobre a fé, o propósito e o tempo em que estamos vivendo. Ele me chamou pelo nome, com uma voz cheia de autoridade, mas ao mesmo tempo doce e acolhedora. Perguntou se eu compreendia por que ele havia me mostrado tudo aquilo. Antes mesmo que eu pudesse responder, fui tomada por um peso enorme. Como eu, uma enfermeira comum do interior de Minnesota, poderia carregar uma mensagem tão séria? Foi então que ele sorriu, como se lesse meus pensamentos. E talvez estivesse mesmo lendo. E disse: a sua inadequação é justamente a sua qualificação. Suas palavras foram suaves, mas firmes. Eu escolho as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. É justamente sua simplicidade que fará os outros ouvirem. Porque se eu posso usar você, posso usar qualquer um que se entregue completamente a mim. A partir dali, ele começou a me explicar tantas coisas que sempre me deixaram confusa durante minha caminhada com Deus. Falou sobre o sofrimento, sobre por que certas coisas são permitidas, sobre o livre-arbítrio e a soberania divina. As respostas eram ao mesmo tempo profundas e simples. Tudo fazia sentido. Compreendi que muitas das dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas treinamentos. Que os atrasos que tanto nos frustram muitas vezes fazem parte do tempo perfeito de Deus. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. A maior batalha não é entre o bem e o mal. Isso já foi vencido na cruz. A verdadeira batalha acontece dentro da mente e do coração do seu povo. O inimigo sabe que está derrotado, mas ainda tenta enganar muitos para que percam sua recompensa e sua eficácia neste tempo tão decisivo. Jesus falou sobre a natureza do engano. Explicou por que ele é tão perigoso e como se espalha. E disse algo que me marcou profundamente. O engano sempre mistura verdade com mentira. E é isso que o torna tão convincente. O inimigo raramente aparece com mentiras escancaradas. Ele vem com meias-verdades, versículos distorcidos, ideias aparentemente sensatas, mas cheias de veneno disfarçado. Em seguida, ele começou a me ensinar sobre discernimento. E eu percebi que o verdadeiro discernimento não se trata apenas de identificar o certo e o errado. É algo muito mais sutil, mais espiritual e essencial para os dias que estamos vivendo. Discernir o certo do errado pode parecer simples, mas o que Jesus me mostrou foi ainda mais desafiador. O verdadeiro discernimento está em reconhecer o que é certo, do que é quase certo. E é aí que muitos serão enganados, não pelo mal evidente,
mas por imitações tão bem elaboradas que se confundem com a verdade. O engano que está por vir será tão convincente que até os escolhidos poderiam ser iludidos se não estivessem profundamente enraizados na palavra. A única proteção real é conhecer, de forma íntima, a palavra e a voz do Senhor. Não apenas saber sobre ele, mas conhecê-lo de verdade. Então, ele falou sobre a igreja. Suas palavras foram cheias de amor, mas também de firmeza. Disse que muita coisa que hoje se chama igreja, na verdade, não é. Os prédios, os programas, as estruturas, nada disso é a igreja. A igreja dele são as pessoas, aqueles que o conhecem, o amam, o seguem, mesmo quando isso custa tudo, e que as pressões que estão por vir revelariam quem realmente crê. Muitos que se acham fortes irão cair, ele disse com tristeza, e muitos que parecem frágeis se manterão firmes, porque confiam nele, não em si mesmos. A conversa se tornou pessoal. Jesus começou a me mostrar momentos da minha vida em que eu achava que ele estava distante, mas na verdade, ele estava trabalhando nos bastidores. Momentos em que perdi sua direção porque estava ocupada demais para ouvir, e situações em que ele me protegeu, mesmo sem que eu percebesse. A sua vida tem sido uma preparação para este momento, ele disse. Até o ataque que te trouxe até aqui. Eu não o causei, mas usei. O inimigo quis te ferir, mas eu transformei isso em bem, para cumprir o que está acontecendo agora. Ele então falou sobre o meu chamado, não como uma lista de eventos, mas como um propósito. Você será uma testemunha, ele disse, não apenas do que viu aqui, mas da minha fidelidade no meio das provações. A sua vida será um testemunho vivo que vai fortalecer outros quando a fé deles for posta à prova. Depois, Jesus começou a me dar instruções claras sobre o que fazer quando eu voltasse. Alguns vão rejeitar o que você disser, outros vão zombar, mas não se deixe abalar. Compartilhe com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Eu colocarei as pessoas certas no seu caminho, no momento certo. E naquele instante, eu soube que, apesar da minha fragilidade, ele confiava em mim para essa missão, porque não era sobre minha força, era sobre a dele. Jesus me alertou que eu enfrentaria oposição, mas que eu não deveria temê-la. A oposição, ele disse, muitas vezes é um sinal de que estamos no caminho certo. O inimigo não se incomoda com aquilo que não ameaça seus planos. Havia urgência em sua voz, mas também paz. O tempo é curto, ele me disse, mas não permita que isso te cause ansiedade. Tudo vai acontecer no tempo exato. O seu papel é permanecer fiel ao que te revelei, ajudar os outros a se prepararem e manter seu coração limpo e pronto. O que veio em seguida me surpreendeu. Ele falou sobre alegria. Mesmo depois de me mostrar coisas tão sérias, ele destacou que o seu povo não deve viver sob medo ou preocupação. A alegria, ele disse, é uma arma contra as trevas. Quando meus filhos mantêm a alegria mesmo em meio às lutas, eles dão testemunho de uma realidade que o mundo não consegue compreender. Falou também sobre relacionamentos. Disse que, nos tempos que viriam, a comunhão verdadeira seria essencial. Ninguém vai conseguir seguir sozinho, ele advertiu. Estou conectando meu povo de formas novas, criando redes de apoio e encorajamento. Esteja atenta às conexões que eu trouxer para a sua vida. Depois ele me mostrou algo profundo sobre cura, tanto física quanto emocional. Vi quantas pessoas estavam carregando feridas não tratadas, que precisavam ser restauradas antes de poderem se manter firmes diante das provações. Parte do seu chamado, ele disse, será ajudar outros a encontrar cura e plenitude em mim. Sua experiência como enfermeira te preparou para isso, mas agora você irá tratar feridas mais profundas. A conversa então se voltou para aspectos práticos. Jesus me deu orientações claras sobre como compartilhar o testemunho, como ajudar outros a se prepararem e como manter minha própria força espiritual. Ele ressaltou a importância do equilíbrio. Não ficar tão focada no que está por vir a ponto de negligenciar o presente, mas também não se deixar absorver pelo cotidiano a ponto de esquecer a urgência do tempo em que vivemos. Ele me avisou que, ao voltar, tudo pareceria igual, mas que eu veria tudo com outros olhos. E que eu não deveria esperar que as pessoas entendessem de imediato. Muitos só entenderiam quando os acontecimentos começassem a se revelar diante deles. Quando nossa conversa estava chegando ao fim, Jesus me deu 3 tarefas específicas. A primeira, compartilhar meu testemunho com aqueles que ele colocaria no meu caminho, sem forçar, mas estando pronta quando ele abrisse as portas. A segunda, ajudar outros a se prepararem, não por meio do medo ou de sensacionalismo, mas encorajando um relacionamento mais profundo com ele e uma preparação prática para tempos difíceis. E a terceira, ser um farol de esperança, viver de forma a mostrar que é possível ter paz e alegria, mesmo sabendo o que está por vir. Por fim,
Ele me lembrou com doçura e firmeza: tudo o que te mostrei é sobre amor, sobre fidelidade e sobre o meu desejo de que o meu povo esteja desperto, preparado e cheio da minha presença. Mesmo nos tempos mais escuros que ainda virão, Deus estará agindo para alcançar corações. Ele me fez entender que não se trata apenas de juízo, há redenção, há esperança. E é isso que nunca podemos perder de vista. Senti então que estava sendo puxada de volta. Era uma sensação suave, mas firme, como uma corrente invisível me trazendo à realidade. As últimas palavras de Jesus ecoaram dentro de mim. Diga a eles que se preparem, que permaneçam perto de mim. O tempo é curto. O retorno ao meu corpo foi brusco. Lembro do ar entrando com força nos meus pulmões, enquanto a equipe médica se agitava ao meu redor. A dor física voltou como uma avalanche, mas havia uma paz que ia além de qualquer explicação. Mais tarde, os médicos me disseram que já estavam prestes a declarar minha morte, quando, de repente, meu coração voltou a bater. Foram exatos 10 minutos e 25 segundos sem vida, e para a surpresa de todos, sem sequelas. Nenhum dano cerebral, nenhuma consequência física. Um verdadeiro milagre. Mas o milagre maior não foi só a cura do meu corpo. Foi a transformação da minha alma. Algo em mim havia mudado. Todos podiam ver, mesmo que não soubessem explicar exatamente o que. As mudanças foram imediatas e profundas. Meus valores mudaram por completo. Coisas que antes pareciam importantes perderam o brilho. E os relacionamentos também se transformaram. Alguns se aprofundaram, outros simplesmente seguiram seu curso e se afastaram. Minha atenção estava agora voltada para o que realmente importava. O meu trabalho como enfermeira também ganhou outro sentido. Passei a enxergar meus pacientes não apenas como corpos doentes, mas como almas preciosas, carentes de amor e acolhimento. E sem esforço, as conversas sobre fé começaram a surgir. Algo naquela paz que eu carregava parecia atrair as pessoas, principalmente aquelas que estavam diante da morte. Os homens que me atacaram nunca foram identificados, mas surpreendentemente não senti raiva, nem medo. Comecei a orar por eles, de verdade, com amor e preocupação sincera pela salvação deles. A dor que poderia ter me consumido foi substituída por compaixão. Percebi que eles também eram parte dessa batalha espiritual. Enganados, feridos, tão necessitados de redenção quanto qualquer um de nós. Minha relação com Deus se aprofundou de uma forma que eu nem sabia que era possível. Orar se tornou algo tão natural quanto respirar. Constante, essencial. E a Bíblia? Ler a palavra nunca mais foi igual. Versículos que eu já tinha lido dezenas de vezes começaram a ganhar vida diante dos meus olhos, como se Deus falasse diretamente comigo através de cada palavra. Depois daquele dia, tudo passou a ter um novo significado e uma urgência diferente. Comecei a perceber que outras pessoas também estavam sentindo essa inquietação sobre o tempo em que estamos vivendo. Era como se as palavras de Jesus sobre conectar o seu povo já estivessem se cumprindo diante dos meus olhos. Me vi conversando com desconhecidos que, de alguma forma, sabiam exatamente do que eu estava falando. Pessoas que haviam vivido experiências parecidas ou recebido confirmações semelhantes. Mas nem tudo foi fácil. Houve noites em que o peso do que eu tinha visto tirava meu sono. Me fazia dobrar os joelhos por aqueles que ainda não estavam prontos para o que está por vir. Houve também momentos de solidão. Nem todos conseguiam entender por que eu tinha mudado tanto. Mas, mesmo nesses momentos, a paz que Jesus tinha depositado em mim continuava firme, sustentando tudo. Passei a me reunir com um pequeno grupo de cristãos. Nos encontrávamos nas casas para orar e estudar as Escrituras. Não eram reuniões formais, cheias de estrutura, mas encontros profundos, onde buscávamos entender como aplicar a palavra no nosso dia a dia e como nos preparar espiritualmente e emocionalmente para os tempos difíceis. Começamos a viver algo mais próximo do que Jesus me mostrou, compartilhar o que temos, apoiar uns aos outros, aprender juntos habilidades práticas para a vida. Minha relação com as coisas materiais também mudou. Passei a simplificar minha vida, não por medo, mas para estar mais leve, mais disponível para servir. Aprendi coisas que antes jamais imaginei que seriam úteis. Plantar, cuidar de feridas sem recursos modernos, viver de forma mais simples. Não era paranoia, era sabedoria. Sabedoria que vinha do que Jesus me ensinou sobre estar pronta para ajudar os outros. Talvez a mudança mais profunda tenha acontecido na minha visão sobre o tempo. Cada dia passou a ser precioso. Uma nova chance de amar mais, de levar esperança a alguém, de me preparar. Aprendi a viver com urgência, mas sem desespero. Urgência por aquilo que tem valor eterno. E paz com relação a todo o resto. Esse testemunho não é apenas sobre os 10 minutos e 25 segundos em que estive fora deste mundo.
É sobre tudo o que aconteceu depois, sobre a transformação que até os mais céticos notaram, sobre o que Deus continua fazendo em mim e ao meu redor. Não conto isso para assustar ninguém, conto para despertar, para acender esperança e trazer consciência. Sim, tempos difíceis estão a caminho, mas Deus já está preparando o seu povo. Está levantando comunidades de fé, pessoas dispostas a permanecer firmes, a serem luz em meio à escuridão. Está nos chamando a um relacionamento mais profundo com Ele, a uma comunhão verdadeira entre nós e a uma vida com propósito, com peso eterno. A pergunta não é se essas coisas vão acontecer. Elas vão. A pergunta é: estaremos preparados? Teremos profundidade espiritual e sabedoria prática para permanecer firmes quando tudo ao nosso redor balançar? Porque é isso que Ele espera de nós. E é exatamente isso que Ele está nos ensinando a viver. Não basta apenas permanecermos firmes. Precisamos ajudar outros a encontrar o caminho da verdade em meio a tanto engano. É por isso que não posso mais me calar. É por isso que compartilho esse testemunho, mesmo sabendo que posso ser ridicularizada ou rejeitada. As pessoas precisam saber. Precisam se preparar. O tempo está se esgotando, mas ainda há tempo, se escolhermos agir agora. Desde aquela noite, cada dia meu tem sido vivido com uma consciência mais clara da batalha espiritual que nos cerca e da urgência de estarmos prontos para o que vem pela frente. Mas, ao mesmo tempo, também tenho vivido de forma mais profunda o amor de Deus. A paz que só Ele dá e o poder que Ele tem de transformar vidas comuns em instrumentos para propósitos eternos. Agora, a escolha está nas mãos de cada pessoa que escuta esse relato. Você vai se aprofundar na sua relação com Jesus? Vai permitir que Ele te prepare para os dias difíceis? Vai ser um daqueles pontos de luz que vi espalhados pelo mundo, permanecendo firme na fé? Aconteça o que acontecer, o tempo de decidir é agora. O tempo de se preparar é agora. Que Deus abra seus olhos para ver, seus ouvidos para ouvir, e o seu coração para responder ao chamado dele nestes tempos tão decisivos.